Hoje a nossa lição, faz parte do livro, né, do Palavras de Vida Eterna, né, de Emmanuel, né, Chico psicografou, e a lição hoje é 137, que fala sobre crença. Eu vou dar uma lidinha no texto, que é curtinho, depois a gente vai conversando sobre as coisinhas mais importantes. Então ele diz assim: crês que há um só Deus e fazes o bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago, no capítulo 2, versículo 19. Aí Emmanuel nos fala assim: alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces em louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-lo. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e há crença nos planos inferiores. Meditemos nisso, para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo da nossa fé. Então, esse texto de hoje, ele chama a gente a analisar, né, a parar para pensar um pouquinho a respeito da nossa responsabilidade, né, quanto àquilo que a gente acredita, né, quanto à fé que a gente, quanto à crença que a gente escolhe professar, independente de qualquer que seja ela, né. No nosso caso, a doutrina espírita, mas eu acho que é um texto que cabe perfeitamente para qualquer, né, segmento religioso, porque todos os segmentos religiosos acabam levando, né, para o mesmo caminho, né, que é de Deus. Só mudam os nomes, né, e algumas coisinhas. Mas então, assim, destrinchando, né, um pouquinho mais, no início, ele fala, né, que alguns momentos de reflexão no Evangelho nos sacodem o raciocínio. Realmente, né, os textos bíblicos, né, que servem de base, né, para os cristãos, você vê que, além de bem difíceis, às vezes, de a gente interpretar, de a gente conseguir compreender algumas mensagens, quando a gente consegue, né, entender o sentido real daquilo, traz sempre uma mensagem que nos pega assim em cheio, né, o coração, para a gente poder parar para pensar. E assim, nesse sentido, a gente precisa realmente ter um cuidado com a responsabilidade daquilo que a gente pretende fazer da nossa vida, do rumo, né, que a gente pretende dar para os nossos passos, né? Nesse caso, para a fé que a gente escolheu professar, né? Aí ele vem dizendo: asseveramos a cada passo a convicção iniludível. Esse iniludível significa que não se permite iludir, né? Que não se permite enganar, né? Quanto à existência de Deus, ou seja, é iniludível, a gente não se engana, a gente tem certeza da existência de Deus, né? Nesse sentido. Todos, né, que têm uma fé, têm certeza daquilo em que acreditam, né? Aí, mais abaixo, ele fala assim: habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais dignos. Aí nós construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Munificência aqui é no sentido de generosidade, esplendor, né, magnitude. E pretendemos enobrecê-los em obras de arte. Aí a gente respeita totalmente cada, né, segmento religioso. A gente bem sabe que alguns necessitam dessa coisa mais material, né, para poder exercer, né, a sua fé, a sua crença, seja em relação a rituais, seja em relação a imagens, né, físicas,
seja em relação realmente a quadros, pinturas, obras de arte. Mas o que a gente quer dizer não é nem que seja uma coisa certa ou errada. O que a gente deve parar para pensar é: Deus, ele tem essa necessidade? Será que o tipo de adoração, de louvor a Deus, né, não deveria ser no sentido da gente se renovar, da gente ter no nosso coração a realeza, né, de Deus, a grandeza de Deus? Será que o sentido de louvar a Deus é a gente ter um pouco mais de intimidade com Ele nas nossas preces, nas nossas orações? Porque, pelo que a gente estuda, né, na doutrina espírita, Deus ele é sublime, ele é perfeito em todas as virtudes. Então, vaidade não faz parte, né, das virtudes, né, de Deus. Ele não é vaidoso no sentido de querer que a gente fique fazendo pinturas, obras de arte, reverenciando isso, aquilo. A adoração nesse sentido é na questão da gente reconhecer, né? Reconhecer o amor de Deus para conosco e a gente colocar em prática o nosso amor para com Deus, né? Eu entendo que seja mais nesse sentido que a gente deva se preocupar em louvar, em adorar a Deus, né? E sem contar que tem outra coisa, a principal adoração a Deus, ela se dá através da prece, né? E as nossas preces, elas podem ser de louvor, que é esse reconhecimento, né, da grandeza de Deus, preces de agradecimento, né? A gente reconhecer o amor de Deus nas coisas boas que acontecem ao nosso redor, nas oportunidades que Ele nos dá, e preces de súplica, de pedido, que na verdade é o que a gente mais faz, né? A gente esquece muito de agradecer, esquece de louvar, mas não esquece de pedir, né? Então, é nesse sentido. E até, eu estava dando uma olhadinha, eu achei um trechinho bem bonito, de um momento espírita, né, que é pela Federação Espírita do Paraná, ele falando, né, a respeito dessa questão do louvor a Deus, né, da prece. Ele fala assim: louvar a Deus significa reconhecer nele a fonte de toda a vida, de toda a criação. É observarmos tudo o que nos cerca, as plantas, os animais, o nosso próximo, e enxergarmos nele a assinatura divina, o traço que Deus deixa em cada uma das suas criaturas. Uma prece de louvor é feita mais do que com palavras. Pode ser expressa em atitudes. Quando louvamos, reconhecendo em tudo que nos cerca a mão do Criador, torna-se impossível não expressarmos gratidão a Deus por todo o amor que Ele nos oferece, em todas as circunstâncias do viver. Então, quer dizer, o louvar a Deus nesse sentido é a gente se manter mais íntimo dele, mais próximo, né, através das nossas preces, das nossas orações e principalmente do colocar em prática, né, das nossas atitudes, porque também não adianta só ficar fazendo prece e na hora de colocar em prática a gente fazer tudo errado sempre, né? Então a gente precisa também parar para pensar um pouquinho no rumo que a gente dá para aquilo que a gente acredita, se na hora de exercitar tudo aquilo que a gente prega, né, através das leituras, dos estudos, a gente tem sempre muita dificuldade, né? Aí, seguindo adiante o texto, ele fala, né? Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminhos, constelações. Quer dizer, inelutáveis é tudo aquilo que a gente não pode lutar contra, né? Que a gente não pode vencer. E leis estatuídas são as leis que foram instituídas, foram determinadas por Deus. E a gente não pode esquecer que a gente aprendeu também que as leis de Deus, elas são imutáveis, né? Nós é que mudamos, as nossas leis é que são passíveis de serem modificadas o tempo todo, né? As leis nossas de sociedade, mas as leis de Deus, elas são imutáveis, né? De ação e reação, de causa e efeito, leis de destruição. Então, quer dizer, tudo isso são mecanismos que Deus criou, instituiu, estatuiu, né, como está dizendo aqui no texto, e não muda. Nós é que precisamos ter uma compreensão disso, nós é que precisamos compreender melhor, né, os mecanismos de Deus e se ajustar, mudando, né, a nossa conduta, né, no dia a dia. Aí, seguindo, né, mais um pouquinho, ele fala assim: articulamos preces em louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos.
E aí é onde a gente, né, já até falou, né, que a gente acaba rendendo preces a Deus, mas na maioria das vezes de súplica, né? A gente esquece muito de agradecer uma graça recebida, a gente esquece muito de reconhecer, né, a grandeza de Deus em tudo que a gente vê ao nosso redor, né? Realmente, até para aqueles que não têm nenhuma fé, né, religiosa, não seguem nenhuma religião, não precisa você seguir uma religião para você reconhecer que existe uma força superior que rege tudo isso aqui, né? Todo o universo. Porque o homem ele não é capaz de reproduzir com perfeição o ar que a gente respira. O homem não é capaz de reproduzir a vida na sua magnitude, né? Seja vegetal, seja animal. O homem ele não é capaz de reproduzir aquilo que a gente vê nos céus, né? As estrelas, os outros planetas, nada daquilo. Eles querem explorar, né? Eles querem conquistar, querem ir lá para a Lua, para Marte, para tudo que é lugar. Mas, por vezes, a gente deixa de usar a nossa inteligência, a inteligência que Deus nos concedeu, para a melhoria do nosso próprio povo, né? Então, a gente gasta fortunas querendo explorar o espaço e esses recursos a gente deixa de investir para matar a fome do povo, né? Para poder curar certas doenças, para poder acabar com essa questão, né, do problema sanitário que tem em vários países por aí afora. Então a gente se perde muito no foco, no sentido que a gente dá para aquilo que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio e foi a nossa inteligência. A gente exercita muito a nossa inteligência, muitas vezes da maneira errada. É isso que a gente precisa procurar, né, acertar, né, no nosso dia a dia, rever a nossa caminhada. Né? E aí, seguindo mais um pouquinho, ele fala assim: receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Isso aqui é clássico, né? Para gente que tem uma religiosidade, a gente fala com a garganta muito cheia, né? Que a gente precisa crer em Deus, que a gente precisa ter fé, que a gente precisa ter confiança, né? Quando a gente encontra pelo caminho alguém que está vacilante, né? Alguém que está em sofrimento, ou até mesmo alguém que não tem fé nenhuma. Mas será que quando somos nós os sofredores, a gente tem essa fé firme também? A gente tem. Será que a nossa fé não vacila? Quando a gente passa por alguma situação daquelas pesada, barra pesada mesmo, de doença, ou conosco mesmo, ou de algum ente querido, perda de alguém importante para nós, ou uma falta de emprego, né, que a gente fica com dificuldade de sustentar a nossa família, ou conflito na nossa família, ou conflito com alguém que a gente quer muito bem. Situações assim, né, delicadas. Será que a gente também exerce a nossa fé, né, com essa mesma força que a gente cansa de falar com os outros, que os outros precisam, né, seguir? É uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né, intimamente. Quantas e quantas vezes a gente não questionou, a gente não duvidou de Deus, né? A gente não colocou em dúvida a bondade de Deus, o amor de Deus por nós. Quantas e quantas vezes a gente não questionou o porquê da gente estar passando por determinado sofrimento? Que a gente não merecia, que não merecia que aquilo estivesse acontecendo com a gente, ou com alguém, né, da nossa intimidade. Isso é prova de que a nossa fé também é vacilante. Isso é prova de que a gente também, em muitos momentos, duvida. A gente não tem uma confiança em Deus, em muitos momentos assim tão robusta, né? E é triste, né, reconhecer isso, mas nós somos falíveis. Então, assim, a gente ainda está muito mais próximo da imperfeição do que da perfeição. Então, esse tipo de coisa acontece com muita facilidade. Quando a gente está vivendo um momento de serenidade, de tranquilidade, é fácil a gente ter fé, né? É fácil a gente acreditar no amanhã melhor. Mas quando a gente passa por dificuldades, quando a gente perde tudo, quando a gente passa por um momento de sofrimento, aí sim é que é um momento da gente saber se realmente a nossa fé ela é robusta ou se ela, né, ou se ela é vacilante. E é isso, independente de religião, independente de qualquer coisa. A gente precisa parar para pensar que todos estamos no mesmo patamar, né? Tá todo mundo no mesmo degrauzinho ali. Só que a gente oscila muito. Tem vezes em que a gente está bem, tem vezes que a gente cai de novo no precipício.
O que é preciso é a gente reconhecer, né, nossas falhas, é o primeiro passo, e procurar cada dia se esforçar cada vez mais para ajustar isso aí, né, para poder se equilibrar, a gente ter um pouco mais de equilíbrio do que está sempre nessa oscilação. Mas é sempre um exercício, né, porque a gente precisa amadurecer bastante, né, nessa jornada. E aí, caminhando mais um pouquinho, o texto diz aqui também, às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Isso chega a ser até engraçado, né? Mania de profetizar as coisas, de achar, né, que Deus há de castigar fulano por aquilo que ele fez. Quer dizer, quem somos nós, né, para poder falar, até pensar, né, uma coisa dessas? É a gente ser realmente muito infantil e a gente não admitir que nós ainda não conseguimos compreender todos os mecanismos de Deus, né? Deus, ele tem uma sabedoria num patamar tão elevado que a gente não consegue sequer distinguir, que a gente não consegue sequer compreender. Então, existe até uma passagem no Evangelho, né, dizendo, né, é o mal e o remédio, né? Às vezes, a gente passa por determinadas situações, determinadas provas que a gente considera o mal, mas o remédio às vezes está ali do ladinho. Só que na maioria das vezes a gente não consegue observar, ou a gente só consegue compreender depois de algum tempo, depois que o tempo passa. Mas aí a gente já duvidou, já questionou, né? A gente já desdenhou, já a fé já foi para as cucuias. Então, assim, de fato a gente ainda não tem condições de compreender Deus na sua magnitude. E aí a gente precisa reconhecer a nossa pequenez, né? A nossa inferioridade e caminhar com aquilo que a gente tem, né? A gente tem as escrituras, a gente tem os livros que vão nos esclarecendo, a gente tem um ou outro onde um avança um pouquinho mais e ajuda a esclarecer aquele que está com um pouquinho mais de dúvida. A gente tem os exemplos que a gente tem que procurar oferecer, agindo da melhor maneira possível, né? Procurando pensar muito bem naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. É óbvio que é muito fácil falar, né? Na hora da prática é que a coisa, né, muda de figura. Mas as reuniões que a gente faz como essa, esses encontros, ou seja, missa, ou seja, o culto evangélico, ou as reuniões, né, públicas, né, do Centro Espírita, tudo isso serve para a gente estar sempre lembrando, para a gente estar sempre trocando uma ideia, para a gente estar sempre esclarecendo, não só as escrituras, mas a possibilidade que a gente tem de caminhar, de crescer juntos, né? Porque sozinho ninguém é capaz de nada, né? Se Deus nos deu família, se Deus nos ofereceu viver em sociedade, e se a gente tem pessoas tão diferentes vivendo, né, juntas, né, seja de raça, seja de classe social, seja de pensamentos, né, diferentes, é porque é na diversidade que a gente vai crescer. Então a gente precisa, ao invés de estar sempre questionando o outro, brigando com o outro, né, duvidando do outro, tentar pegar aquilo que o outro tem de melhor, né? Então, assim, eu tenho algumas coisas boas para oferecer, seu Lécio tem outras coisas boas para oferecer, Dona Gilda tem outras coisas boas para oferecer. Então a gente deixa de lado o que eu tenho de ruim, o que o senhor tem de ruim, a senhora tem de ruim, e vamos pegar aquilo que é bom de cada um e seguir. Esse é o ideal, né? Esse é o propósito, né, de Deus, porque as diferenças é o que está fazendo a gente brigar o tempo todo como sociedade, né? A gente não consegue mais bater um papo sem querer impor a nossa ideia ao outro, né? Seja em relação a pensamentos religiosos, ou de futebol, ou de, sei lá, ou de religião, ou de política, ou sei lá o quê. A gente, com toda a inteligência que nós temos, a gente tem dificuldade, hoje em dia, de manter uma conversa pacífica dentro da própria família, entre os próprios amigos. Simplesmente porque existe isso. Eu penso de uma maneira, o senhor pensa de outra, a senhora pensa de outra, e quando a gente começa a expor as nossas ideias, parece que ofende, sabe? Quando, na verdade, não devia ser assim, né? A gente tem que tentar pegar aquilo que cada um tem de melhor e ficar com isso. A discordância deixa de lado, porque da mesma forma que eu falo algo que pode não soar bem para outro, o outro também vai falar coisas que não vai soar bem aos meus ouvidos. E é assim, a vida é assim, a gente tem que aprender, né, a conviver.
Mas realmente não é fácil, porque a gente tem aquela maniazinha de querer achar que a nossa forma de pensar é a correta e a dos outros é a errada. Então, nisso a gente ainda tem muito que evoluir. E isso também faz a gente não compreender Deus na magnitude, na perfeição dele. Porque a gente quer entender Deus sobre o nosso ponto de vista, não sobre o ponto de vista universal, né? Onde todos somos criaturas, onde todos somos irmãos, onde todos somos iguais, todos temos valor para Deus, né? A gente quer compreender Deus sobre a ótica de que Deus é Pai e eu sou o filho mais amado e predileto. Essa é a nossa ótica, na maioria das vezes. E, na verdade, não é assim, né? Se a gente tem, sei lá, um exemplo assim bem grotesco, se a gente tem um ladrão, um assassino, e nós que fomos prejudicados, né, por essa pessoa, eu sou filha de Deus, e aquele assassino, aquele ladrão, é tão filho quanto eu. Por mais difícil que seja para mim compreender isso, mas Deus ama tanto o ladrão e o assassino quanto me ama, né? O que não significa que ele ame as ações que aquele ladrão e aquele assassino praticou, né? É diferente. Mas a gente tem dificuldade. A gente quer pelo todo, a gente pensa pelo todo, não pela criatura em si, né? E com essa dificuldade a gente vai caminhando. Mas vamos seguindo em frente. Né? Mais adiante ele fala assim, todas essas atitudes, né, nossas de querer achar que sabemos, né, como Deus age e tal, querer adivinhar e tal, né? Por outro lado, né, elas nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Se por um lado a gente é muito prepotente em querer adivinhar, né, o pensamento de Deus, achar como Deus age, achar que sabe como Deus age, por outro lado, isso atesta que a gente reconhece a existência dele, que a gente reconhece a força dele, né, a magnitude dele. O problema é que a nossa inteligência ainda é pequenininha, a gente não consegue entender os mecanismos, mas a gente reconhece que ele existe e que ele é soberano, né? E aí é que está o ponto que a gente precisa analisar, que na minha opinião é o ponto mais importante aqui do texto, que é esse finalzinho. Aí ele fala assim, entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e há crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo da nossa fé. Então, quer dizer, aqui fica bem claro, né, que não é só a pessoa, o homem de bem, né, que acredita em Deus. Aquele que muito erra, que muito peca, que tem muito a aprender, ele também pode acreditar em Deus. Ele também pode ter a fé, também pode ter aquela crença nele. Não significa que aquilo que ele faz seja aprovado por Deus. E é nisso que a gente tem que meditar, né? É nisso que a gente tem que parar para pensar. Qual é a condução que a gente está dando para aquilo que a gente acredita, para a nossa fé, né? Esse é o ponto de reflexão, né? Qual é a essência daquilo que a gente acredita, né? Eu até anotei aqui umas coisinhas. Será que a gente é aquilo que a gente crê? Ou seja, será que a gente consegue realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita? Né? Será que a gente se esforça, né? Ou melhor, será que a gente se esforça de verdade para colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita, que a gente lê nas escrituras, que a gente troca ideia aqui nos nossos encontros? Será que existe esse esforço diário, constante? Será que a gente tem realmente essa disciplina, né, rígida com os nossos próprios atos? Será? Né? Será que a gente tem fé realmente naquilo que acredita? Será que a gente não vacila? Será que a nossa fé não é vacilante? É uma fé robusta, né? E aí o ponto mais importante, será que a nossa fé, a nossa crença, ela tem nos tornado pessoas melhores? Na verdade, independente da nossa crença, ou até independente da gente não, ou até independente da gente ter alguma crença, alguma religião, o propósito maior é nós nos tornarmos pessoas melhores, né? E a gente procurar fazer o melhor a cada dia que passa. Isso é independente de fé, isso é independente de crença.
a fé, a crença, a religiosidade ajudam muito a gente nessa caminhada, né? Porque dá um norte para aquilo, para nossa conduta moral, né? Por isso, assim, eu respeitando quem tem esse direito de não acreditar em nada, de não ter exercer religiosidade nenhuma, a gente respeita, mas quanto ao meu ponto de vista, eu acho que é muito importante a gente ter, se dedicar a uma religião, a gente ter uma religiosidade, porque nos ajuda a dar um norte, né, para aquilo que a gente entende como adequado, que a gente deve se comportar, né? O nosso código de ética, a nossa moral, ajuda bastante, né? A gente ter uma direção, né? Um rumo para aquilo que a gente gostaria de fazer, como a gente gostaria de conduzir a nossa vida. E é por isso que a gente está sempre estudando, né, os ensinamentos de Jesus, porque, na verdade, o nosso propósito em nos tornar pessoas melhores é conseguir realizar aquilo que ele realizou quando esteve aqui entre nós, né? Que é amar o próximo, amar os inimigos. Veja só, amar os inimigos é até engraçado, né? A gente sempre fala disso, né? Amar os nossos inimigos. Será que a gente ama os nossos inimigos? Inimigo é uma palavra forte, né? Eu sempre achei isso pesado, né? Porque às vezes a gente pode ser até uma pessoa um pouco mais de paz e não ter inimigos assim declarados, né? Mas então vamos mudar, falar desafeto. Desafeto todo mundo tem, né? Você pode até dizer que não tem inimigo, mas desafeto todo mundo tem. Alguém que a gente não tenha muita afinidade, né? Será que a gente ama nossos desafetos? E assim, Jesus claramente ele veio, né, o período em que ele esteve aqui entre nós, ele veio mostrar exatamente que isso é possível. E ele exemplificou como fazer isso, né? E ele é uma pessoa extrema, um ser, né, de luz extremamente pacífico, extremamente amoroso, justo. E tudo isso ele fez por intermédio de exemplos, não foi só da boca para fora, né? É por isso que a gente está sempre aqui conversando, está sempre aqui tentando bater, né, nessas lições, nessas leituras, para a gente poder colocar na nossa cabeça, mas também colocar no nosso coração, para a partir daí a gente partir para a prática, a gente ter condição, né, de praticar aquilo que Jesus veio trazer para a gente por intermédio de Deus, né, que é o nosso Pai Criador. E aí, essas perguntas todas, né, que eu joguei aí, a gente não precisa responder abertamente, né? Senão a gente vai passar vergonha também, né? As respostas, elas são íntimas, né? Mas serve para a gente poder parar para analisar que se alguma dessas respostas a gente não ficar satisfeito com elas, com as respostas, a gente já sabe onde a gente precisa melhorar. A gente já sabe o ponto de partida, onde a gente precisa se dedicar, né? Será que a gente está conseguindo trabalhar nossa paciência? Será que a gente está conseguindo ser disciplinado? Será que a gente está conseguindo ser um pouquinho mais generoso, um pouquinho mais caridoso, um pouquinho mais leal, né, nos nossos propósitos? Então, a gente não precisa responder isso em público, para a gente não ficar mal na fita, né? Mas a nossa reflexão é diária, né? A gente precisa parar para pensar nisso a cada dia, nas nossas orações, íntimas lá, com o Papai do Céu. Peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar. Deus, eu faço isso, isso e aquilo, como é que eu faço? Me ajuda. Né? Pedir a Deus ajuda, né? Para a gente corrigir aquilo que não está legal, porque sozinhos realmente é muito difícil, né? Mas é óbvio que tudo depende de nós, né? Da nossa boa vontade, do esforço, né, que a gente implica em fazer, né? E eu deixei até para o final o versículo que puxou a leitura, né? Porque ele traz assim uma lição assim muito importante, né? Eu vou até reler ele aqui e pegar o textinho do Evangelho que fala sobre ele, que é a passagem de Tiago, né? Crês que há um só Deus e fazes o bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Essa parte aqui é interessante, né? A gente já falou da questão da crença, né? Que não só aqueles que são bons, que são homens de bem, que são pacíficos, acreditam em Deus, têm crenças. Os seres inferiores, nos planos inferiores, eles também acreditam, né? E assim, a questão é aquilo que a gente faz com aquilo que a gente acredita. Aí a passagem de onde foi tirado esse versículo é curtinha, eu vou ler rapidinho só para a gente poder encerrar, né, a minha fala aqui. Ela fala assim, em Tiago, né? Ela fala assim: a fé sem obras é morta. De que aproveitará, meus irmãos, a alguém
dizer que tem fé se não tiver obras? Poderá a fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e carentes do alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes com que satisfazer as necessidades do corpo, que adiantaria? Né? Assim também, a simples fé, se não tiver obras, será morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, que eu por minhas obras te mostrarei a fé. Aí vem esse versículo em seguida, que a gente leu no princípio, né? Tu crês que Deus é um só, fazes bem, mas também os demônios creem e tremem. Ou seja, aí mais adiante, para não me estender muito, né, que esse capítulozinho aqui é grande, mais adiante ele fala do exemplo de Abraão, da Bíblia, né? Abraão, ele deu um exemplo grande de demonstração de fé com obras, né? Além de ter sido um homem de uma conduta muito firme, no momento crucial, ele ofereceu o próprio filho amado, né, Isaac, né, em sacrifício a Deus. Isso foi foi ele colocar em prática, né, uma forma, né, dele colocar em prática tudo aquilo que ele acreditava. Além da conduta dele, né, como ser humano, no momento crucial ele fez isso. Ele teve fé, ele teve confiança em Deus. E aí Deus não fez, não permitiu, né? No final das contas, não foi necessário que o filho dele fosse sacrificado. Mas o ato demonstra fé, demonstra confiança em Deus. Então a fé dele foi uma fé com obras. E no finalzinho desse capítulo, ele fala também de uma personagem da Bíblia, essa é menos conhecida, eu pelo menos não conhecia não, é Raabe. Raabe era uma meretriz, né? E aí vivia, né, num prostíbulo, e daquela vida ela tirava, né, o sustento para a família dela. E aí o que acontece? Num determinado momento, os mensageiros, né, de Josué foram, que eles queriam verificar, né, a cidade para a qual eles iam mandar todo o povo, né, seguir. Antes, Josué mandou 2 mensageiros para poder verificar como é que era essa cidade e tal. E aí eles foram lá, né, embrenhados, né, na multidão, e para passar despercebido, passaram por esse prostíbulo, só que o rei da região descobriu, né, que tinham pessoas querendo, né, entrar, né, na cidade para ver como é que eles viviam, aquela coisa toda. E aí o que Raabe fez? Ela, que já tinha ouvido falar no Deus, né, do Deus que tinha aberto o mar, né, aquela coisa toda, né, para a passagem, né, do povo, né, ela escondeu os mensageiros, e aí quando os guardas do rei vieram, ela, que não tinha nada a ver, nem fé, nem crença nenhuma ela tinha, religiosidade nenhuma ela tinha, ela não tinha religião, né? A vida dela era uma vida, entre aspas, torta, porque ela era meretriz, mas de certa forma, ela acreditava naquele Deus que ela tinha ouvido falar, que tinha poder para poder abrir o mar, né? Para que as pessoas pudessem passar. Ela simplesmente deu guarida a esses mensageiros e confundiu os guardas do rei. Quer dizer, no momento crucial, ela, que pertencia, vamos dizer assim, aquilo que a gente chamou aqui de planos inferiores, ela também mostrou as suas obras. Ela não entregou aqueles mensageiros para o rei. Ela poderia ter entregado, para ela seria indiferente. Então ela demonstrou através de obras que ela também tinha valores, né? Então, assim, para finalizar, né, aquilo que eu queria, né, propor para a gente pensar, é o que ele diz, né, que assim, a gente tem que lembrar sempre que junto a Deus o homem ele não se justifica somente pela fé, somente pela crença, pela religião. Ele se justifica pelas obras, ele se justifica por aquilo que ele faz, ele se justifica pela conduta dele diária. E é isso que a gente tem que realmente parar para pensar, né? Qual a direção que a gente dá? Quais são as obras que a gente realiza, né? Qual é a conduta que a gente tem na nossa vida diária, né? Quais são as nossas obras? É isso que eu queria deixar aí para a gente parar para pensar na manhã de hoje. Que independente das crenças, independente da religião, o mais importante é a gente parar para pensar na condução que a gente dá para a nossa vida, né, enquanto ser humano. E a gente tem que buscar ser pessoas melhores sempre. Realmente, né? A gente
fala muito em Deus, tudo, se Deus quiser, mas a gente não faz a nossa parte, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu sei que cada um está no seu patamar, que uns vão poder fazer mais, tem oportunidade, faz, outros têm oportunidade e não faz, né? Mas a gente tem que sempre se esforçar naquilo que é possível fazer, né? Desde a tua vida como em familiar, né? Como fora, né? Como agora a gente está mais voltado para dentro, para a família, né? Porque não pode se como é, expor muito, né? Porque senão também é outro contra, como é outra falta de caridade, né? Porque você se contamina os outros, não tem, assim, não demonstra, né, que você está doente e contamina a família que está dentro de casa, né? Então já é uma falta de amor, né? É uma falta de cuidado, né? E então a gente tem que olhar para esses que estão em volta. E a gente fala muito em Deus, fala muito na mas faz pouco, muito pouco, né? Agradecer, a gente tinha que agradecer, acordou, já agradeceu, né? Porque você vê esse ar que a gente respira, né? O sol, que quando tem o sol germina as coisas, nos aquece, nos dá vitamina de graça, né? A vitamina D, né? De graça, né? E toda essa oportunidade que Deus está dá para nós de virmos aqui. Esse entendimento é que fica mais fácil para o espírita, né? Fica mais fácil para o espírita que estuda, que vai entendendo porquê das nossas provas e expiações, né? Porque se a gente não entender, a gente se revolta. Revolta de perder um ente querido, né? É uma dor muito grande. Então, nessa revolta, você nem se faz bem para você, nem faz bem para aquele que partiu, né? E agora são tantos partindo, né? Então a gente tem que estar sempre em oração, pedindo a Deus por todos, né? Ninguém é melhor do que ninguém, só que nós não estamos no mesmo patamar. Por exemplo, eu tive uma mãe que era assim, era para mim, se eu seguisse, né, eu estaria muito adiantada. No entanto, eu não segui, né? Então, precisava passar por o que eu passo. Hoje eu moro com a minha cunhada, então eu não posso pensar só em mim, tem que pensar nela também, né? Então, se eu não puser isso que a gente aprende no dia a dia, não adianta dizer que acredita em Deus. Ou então você coloca, eu fez isso, fez aquilo. Deus cuida dele, né? Muitas vezes a gente fala, né? Isso, né? Deixa por conta de Deus, né? Então a gente tem que ir pedindo por esses irmãos que ainda estão assim com o coração endurecidos, né? Que eles possam também ser atendidos, acolhidos, né? E entendendo que e tem as leis de Deus, né? Que são perfeitas, e às vezes a gente se revolta, porque a gente às vezes a pessoa está aquele caquinho, mas você não quer largar aquela pessoa. Você faz pede a Deus e faz oração, e aquele irmão precisa partir. Já não, nem o corpo dele está
tem mais oportunidade, né, de fazer alguma coisa. Às vezes minha mãe era uma pessoa rezadeira, trabalhava muito e tudo, mas no final ela já estava aquele caquinho. Então, ela já tinha círculo, né, dela aqui na Terra já tinha se completado, né? Então era só pedir a Deus que ela fosse em paz, tivesse a companhia, fosse bem recebida, né? Como eu tenho assim comprovação pela pela parte espírita que ela está muito bem, né? Graças a Deus que foi uma pessoa muito sofrida, né? Agora eu fui criada por ela, eu acompanhei ela. Não. Então é porque eu ainda estou muito abaixo, né? Tem muita pedra pelo caminho, né? E assim é a vida, né? E eu agradeço muito ter entrado, você vê, criada dentro de um centro. Só fui depois de mais velha que eu fui entrar para o Espiritismo. Quanto que eu perdi nessa encarnação? Se tivesse, né? Mas era a minha passagem, não era a dela, né? Era o que eu tinha que passar, né? Eu tive essa oportunidade e não dei o valor necessário, né? Era criança, era jovem, queria só farra, né? Assim, no cabrecho, mas se deixasse eu solta, eu ia, né? Mas cada um tem o seu pedacinho. E às vezes a gente quer que o outro modifique. Não adianta, né? Tudo bem que a gente vai dar, a pessoa quer ser ouvida, a gente dá o ouvido, né? Mas não adianta, porque ela tem já os pensamentos dela e que vai passar por aquilo, né? Até entender, né, que tem que se modificar. Porque se a gente não fizer por nós, né, não vai fazer por, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a gente não se ama, né? A gente não se ama, né? Então, é esse o entendimento. Por exemplo, eu vejo uma pessoa assim, doente, eu peço a Deus, mas seja feita a vontade dele, que ele é que sabe de nós. Ele é que sabe o que a gente precisa passar, o que a gente pediu para passar para se melhorar, né? Então ele dá todas essas oportunidades. É um verde, é tudo que nós temos. Só que o homem destrói tudo, né? Você falou aí nessa parte que ele quer ir na lua, ele não está cuidando nem daqui da terra. Quanto mais ir fazer, como mandar os foguetes para lá com pessoas para fazer, né? Tinha que cuidar, daqui, né? Você vê, o Rio de Janeiro está jogado, né? E outros estados também, né? Nosso Brasil tão rico e, no entanto, atrasado nessa parte de vacinas, né? Que agora que está vacinando mais, né? Mas teve muito tempo parado, né? Então muito tempo atrasado, né? Mas é o que nós merecemos, estar aqui e ir até a hora que Deus quiser. E um bom dia para nós, né? Que a gente consiga lutar. E eu digo assim, quando, por exemplo, tem coisas que eu sinto que o meu físico, às vezes, mas aí eu peço, quando eu consigo fazer, aí eu agradeço. Agradeço meu mentor, agradeço meu anjo de guarda, agradeço a Deus que eu tive força para fazer aquilo, né? Porque se a gente não se esforçar, também se acomoda. Ah, eu sou magrinha, eu não posso fazer. Não dá. Toma vitamina, faz uma alimentação. Tá com dor de barriga, toma remédio. Vai pro médico, vai pro SUS. Eu não tomo remédio
como é, genérico. Olha, o pobre tem que tomar o que tem e pede a Deus para aquela medicação e a água que você está tomando e te curando, né? Que faça o efeito necessário de acordo com a vontade dele. Completando o que todos vocês já disseram, falaram muito bem, na realidade, assim, vendo por um ponto de vista espiritual mesmo, o que acontece é que nós, no fundo, não acreditamos realmente em tudo que a gente ouve e lê. A nossa fé em Deus, ela é muito supérflua. A nossa fé com relação ao mundo espiritual é muito supérflua. Até mesmo aqueles que têm um contato direto, a fé não é tão sólida assim. Por que que a gente tem medo de morrer? Porque a gente não tem certeza para onde vai. Se a gente tivesse certeza, cresce realmente na vida espiritual, não ia ter medo. Ia saber que a vida ia continuar. Não ia se preocupar, porque ia saber que em breve todos nós iríamos estar juntos novamente. Mas a nossa fé realmente deixa essa dúvida, vacila. Realmente eu vou para esse mundo espiritual? Realmente eu tenho uma alma? Realmente eu sou imortal? Então, ela é muito duvidosa. E nós ainda não amadurecemos o suficiente para entender isso. Então, não basta crer por crer, né? A gente crê porque os outros estão dizendo que é isso e a gente precisa acreditar nos outros de alguma forma. Então, não é aquela fé realmente sólida. Então, tem que saber por que que a gente crê, né? Só porque a doutrina espírita está me dizendo que a vida continua, porque outras religiões estão dizendo que quando eu morrer eu vou viver eternamente ao lado do Pai Celestial, vou estar no paraíso eterno, eu vou crer só por isso? Não, a minha fé, minha crença, ela tem que ter uma base mais sólida. Então, sob o ponto de vista religioso, todos nós cremos. Cremos num ser superior e damos a ele uma denominação conforme a nossa religião. Uns o elegem como Jeová, outros como Deus, outros como outras entidades, né? E nós espíritas, nós que estudamos a doutrina espírita, nós o chamamos simplesmente de Deus e o definimos como a inteligência suprema de todas as causas do universo, né? Isso está muito bem detalhado lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Infelizmente, muitos de nós somente creem nele, mas não o seguem, né? Apenas nós, a maioria de nós, cremos de certa forma, como eu falei, meia duvidosa, mas a gente segue o que ele deixou para nós? Não, né? Senão a gente estaria mais firme na, nas nossas atitudes. Nós teríamos mais consistência, veríamos o próximo como um irmão nosso que precisaríamos viver em comunhão, mas a gente realmente não faz isso. A gente até diz que acredita, mas não segue aquilo que está escrito nas Escrituras, né? Então, a infinita sabedoria, Deus, na sua infinita sabedoria, serviu-se de quem? De Jesus, como seu emissário de amor, para nos impulsionar, para nos colocar para frente, para nos dirigir, para nos guiar. É, e fazer com que se cumprissem as leis dele, mas a gente continua vacilando, continua duvidando, continua deixando de lado tudo aquilo. A gente lê muito, a gente ensina muito, quer que os outros façam, mas e o nosso lado, o nosso fazer? Pô, o que que nós realmente estamos fazendo, né? Então, independente de qualquer rótulo religioso que temos, a gente deve pelo menos se esforçar no cumprimento dessas leis. Já seria um começo. O que a maioria de nós não quer, porque se esforçar para fazer o bem não é fácil. Dar uma esmola é uma coisa simples, né? É, tirar alguém e levantar alguém do chão é uma coisa simples. Mas praticar esse bem, esse amor, essa caridade do coração, de dentro da alma, não é uma coisa tão simples como todos nós achamos. Então,
Não basta saber que Deus existe, porque todo espírito, mesmo bom ou ruim, sabe que ele existe. Né? Mas o que está fazendo, né? Então a gente tem o quê? Seguir a recomendação de Emmanuel, né? Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo da nossa fé, da nossa crença em Deus. Então, pessoal, é isso que a gente precisa despertar, acordar para esse caminho que a gente tem que fortalecer, essa fé que a gente precisa segurar com mais vigor, né? Orar, agradecer, endeusar, adorar a imagem, essas coisas assim, fazem parte da nossa evolução, mas o que importa realmente é o meu coração, a minha fé em Deus real, saber que a vida continua lá do outro lado, saber que tudo que eu faço vai ter uma consequência, saber que tudo que eu aprendo com relação ao amor, à fraternidade, à caridade, eu preciso colocar em prática, né? Preciso viver essa fé. Então é isso que a gente precisa despertar, que Deus realmente ilumine todos nós, possamos dar continuidade a todos esses ensinamentos, que possamos viver essa crença que a gente acredita que tem, essa fé que a gente acredita que está dentro da gente, mas ela vai se fortalecendo com o tempo, com a prática, com o exercício, porque eu posso até achar, acreditar que eu sou uma pessoa de muita fé, mas se eu não colocar na prática, se eu não vivenciar essa fé, ela se torna vacilante, ela se torna vulnerável. Ao primeiro problema que eu tiver, a fé vai deixar de estar dentro de mim. É por isso que as pessoas têm essas dificuldades. Tem pessoas que estão constantemente dentro das igrejas, um monte de situações, ou fazendo um monte de penitências, mas quando chega a dor, aí elas caem, vacilam. Por quê? Porque não fortaleceram essa fé na prática. Tudo na vida da gente exige o exercício, exige a prática. Se a gente não vivenciar aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente prega, ela vai ficar em vão. Vai ser igual aqueles oradores que o senhorzinho, lembrando da história, o senhorzinho estava lá atrás apenas observando, nunca dava um palpite. Quando desencarnou, estava lá numa posição bem elevada, enquanto que o orador, numa situação bem inferior, e admirado porque que ele estava numa situação daquela, se ele nunca tinha feito nada, né? O senhorzinho estava lá atrás porque não estava opinião nenhuma. Mas o que acontecia? O senhorzinho estava ouvindo e vivendo, colocando na prática aquilo que ele ouvia, enquanto que o orador apenas mandava os outros fazerem. Essa é a grande diferença da nossa vida. Que Deus nos ilumine e nos guarde sempre. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nosso Criador, que nos enviou Jesus Cristo, nosso modelo e guia, nosso amigo, nosso irmão, a todos os espíritos, né, de luz que estão sempre a nos envolver, a nos inspirar coisas boas, nós primeiramente agradecemos, né, por mais uma oportunidade, por mais uma manhã de estudos, por poder, né, ter a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias, por agradecer, né, ao Pai pela nossa saúde, agradecer pela nossa vida, nossa família, trabalho, amigos, pela oportunidade do lar. E pedir, como não poderia deixar de ser, né, pidões que somos, pedir a Deus que sempre nos guie, nos guarde, nos proteja, por mais difícil que seja a caminhada, que nós possamos, através das suas inspirações, Pai, estar sempre firmes no nosso caminhar, que a gente tenha sempre no coração a firmeza, né, a certeza de que Tu existes e está, né, do nosso lado, nos apoiando, nos amparando. E, acima de tudo, pedir não somente por nós, né, que aqui estamos, mas pela humanidade, por esses irmãos nossos que estão por aí, aqui no Brasil afora, ou em outros países, passando por tantas dificuldades, tantas necessidades, tanta coisa difícil acontecendo. A gente pede que o Senhor possa enviar, Pai, seus emissários de luz em socorro dessas pessoas, que possa envolvê-las, que possa acalentá-las, que possa diminuir seus sofrimentos, e que esses mesmos espíritos de luz possam também nos inspirar a nos mover, e
poder ajudar à medida do possível, para que, através dessas ações, a gente também possa nos tornar pessoas melhores. Fique conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém.